Por quase meio século, a Voyager 1 viajou mais longe do que qualquer outro objeto feito pelo homem na história. Silenciosamente, ela ultrapassou o alcance do Sol e adentrou uma região que antes considerávamos quase vazia. Construída na década de 1970, projetada para uma missão de apenas alguns anos, essa frágil máquina ainda nos envia sinais após 45 anos no espaço. E o que ela está revelando aos cientistas agora é profundamente perturbador. A Voyager 1 alcançou uma fronteira que nenhuma espaçonave jamais deveria ter estudado diretamente. E os dados que retornam não correspondem totalmente aos nossos modelos, previsões ou expectativas. Esta noite, vamos desvendar o que a Voyager 1 descobriu, porque os cientistas descrevem isso como impossível e como essa única sonda está nos obrigando a repensar a verdadeira natureza do espaço interestelar. A Voyager 1 é uma espaçonave que deveria ter sido desativada há décadas. Ela nasceu na década de 1970, numa época em que os computadores eram primitivos. A memória era medida em kilobytes e os dados eram armazenados em fitas magnéticas de 8 pistas. A NASA jamais imaginou que essa sonda ainda estaria operando 45 anos depois, muito menos enviando descobertas que desafiam a física moderna. A Voyager 1 foi lançada graças a um alinhamento planetário que ocorre uma vez a cada 176 anos, o qual lhe permitiu ganhar velocidade aproveitando a gravidade dos planetas gigantes, como uma pedra quicando em mãos invisíveis no espaço. Essa coreografia gravitacional impulsionou a Voyager 1 para além de Júpiter e Saturno, revelando vulcões em Io, gelo rachado em Europa e um sistema solar muito mais dinâmico do que qualquer um esperava. Mas, uma vez concluída sua missão original, a Voyager 1 não diminuiu a velocidade, não parou e não se calou. Em vez disso, continuou se movendo para fora, mais longe do que qualquer criação humana anterior. Silenciosamente, transformou-se de uma exploradora planetária em algo muito mais importante: a primeira verdadeira exploradora interestelar da humanidade. Durante décadas, os cientistas debateram sobre onde realmente termina o sistema solar. A heliosfera, uma vasta bolha inflada pelo vento solar, deveria formar uma fronteira nítida entre o domínio do Sol e o espaço interestelar. Os modelos previam uma transição abrupta, quase como atravessar de águas calmas para um oceano diferente. Esperava-se que a Voyager 1 detectasse uma mudança drástica na direção do campo magnético no momento em que cruzasse essa linha. Em vez disso, algo profundamente confuso aconteceu. Conforme a Voyager 1 se aproximava da helopausa, detectou um enorme aumento na densidade do plasma, quase 80 vezes maior do que antes, um sinal claro de que havia entrado em uma nova região do espaço. Mas o campo magnético não se comportou como previsto. Sua direção permaneceu estranhamente alinhada com o campo do Sol, quando a teoria dizia que deveria ter sofrido uma torção drástica. Essa não era uma discrepância menor. Significava que a fronteira entre o nosso sistema solar e a galáxia não era uma linha nítida, mas algo estratificado, intrincado e muito mais complexo do que qualquer um havia desenhado no papel. Foi aqui que a Voyager 1 fez sua chamada descoberta impossível. Os dados sugeriram que a helopausa se comporta menos como uma parede e mais como uma costa turbulenta, onde as forças solares e interestelares se misturam em vez de se separarem completamente. Campos magnéticos se sobrepõem. Partículas carregadas giram de forma imprevisível. Em vez de entrar em um novo ambiente de uma só vez, a Voyager 1 pareceu vagar por regiões sobrepostas onde a influência solar ainda persistia, mesmo com o plasma interestelar predominando. Isso contradizia diretamente modelos teóricos de longa data. Os cientistas tiveram que aceitar uma realidade incômoda. Eles haviam interpretado mal a forma e o comportamento da bolha protetora do nosso sistema solar. A Voyager 1 não estava apenas confirmando previsões, estava reescrevendo-as. A fronteira do nosso lar cósmico não era estática, nem simétrica, nem estável. Era viva, dinâmica e moldada por forças muito mais caóticas do que se poderia esperar. O que a Voyager 1 revelou tem consequências que vão muito além da teoria acadêmica. Se a heliosfera é porosa e turbulenta, então nosso sistema solar está muito mais exposto à radiação galáctica do que se acreditava anteriormente. A Voyager 1 mostrou que os raios cósmicos vindos de fora do sistema penetram mais profundamente e interagem com as partículas solares com mais intensidade do que o esperado. Isso é importante porque a heliosfera é o escudo que protege todos os planetas,
todas as espaçonaves e todas as formas de vida aqui na Terra da violência total da galáxia. As descobertas da Voyager. Uns sugerem que esse escudo respira, se altera e enfraquece, dependendo de condições que estamos apenas começando a compreender. Essa descoberta obriga os cientistas a repensarem viagens espaciais de longa duração, a exposição à radiação e até mesmo a possibilidade de vida em outras partes da galáxia. A Voyager 1 não apenas encontrou algo inesperado, ela revelou o quão pouco realmente sabíamos sobre o espaço que pensávamos compreender melhor. O que realmente intrigou os cientistas não foi apenas o fato de a Voyager 1 ter cruzado para o espaço interestelar, mas sim que o fez de uma maneira que nenhum modelo havia previsto com precisão. Durante anos, simulações teóricas descreveram a heliosfera como uma estrutura relativamente lisa, semelhante a um balão que se expandia e contraía de acordo com o ciclo de atividade solar. Segundo esses modelos, a helopausa deveria sofrer alterações significativas dependendo da intensidade do vento solar. No entanto, quando a Voyager 1 alcançou esse limite, fê-lo a uma distância notavelmente próxima daquela que a Voyager 2 mediria anos depois, apesar de condições solares completamente diferentes. Só isso já destruiu a ideia de que a heliosfera se comporta de forma rítmica e simples. Em vez disso, a Voyager 1 revelou um sistema que resiste às previsões, onde a estabilidade em grande escala esconde um intenso caos em pequena escala, forçando os físicos a admitir que sua compreensão de como as estrelas interagem com a galáxia circundante era incompleta. Uma das analogias mais poderosas que os cientistas usam atualmente para descrever a descoberta da Voyager 1 é a de uma linha costeira. Em vez de uma parede sólida separando o sistema solar do espaço interestelar, a helopausa se comporta mais como uma costa, onde dois oceanos se encontram. Partículas solares são empurradas para fora, matéria interestelar é empurrada para dentro, e o resultado é uma região de turbulência, mistura e movimento constante. A Voyager 1 detectou campos magnéticos distorcidos, densidades de partículas flutuantes e estruturas irregulares que se assemelham a ondas quebrando e recuando. Isso significa que o Sol não simplesmente cria uma bolha limpa na galáxia. Ele interage continuamente com seu ambiente. A fronteira se desloca localmente, dobra-se sobre si mesma e cria bolsões onde as influências solares e interestelares coexistem. A Voyager 1 não estava cruzando uma fronteira. Ela estava navegando por uma zona de transição tempestuosa que ninguém jamais havia medido diretamente. À medida que a Voyager 1 se aprofundava além da helopausa, outro padrão perturbador tornou-se evidente. Os raios cósmicos galácticos aumentaram drasticamente, confirmando que o espaço interestelar está saturado de partículas de alta energia capazes de penetrar a matéria e danificar tanto componentes eletrônicos quanto tecidos biológicos. Dentro da heliosfera, essas partículas são parcialmente desviadas pelo campo magnético do Sol. Fora dela, não há essa clemência. Os dados da Voyager 1 mostraram que esse ambiente de radiação não é ocasional nem direcional, é constante. Essa descoberta tem implicações enormes. Ela sugere que a própria galáxia é muito mais hostil do que se supunha anteriormente. Que sistemas planetários como o nosso dependem fortemente de bolhas estelares para estabilidade a longo prazo. Em outras palavras, ambientes propícios à vida podem ser muito mais raros, não porque planetas sejam incomuns, mas porque uma proteção cósmica eficaz pode ser. Talvez a parte mais notável dessa história seja que a Voyager 1 ainda nos ensina algo. Construída com tecnologia milhões de vezes mais fraca que os dispositivos modernos, operando com energia cada vez menor e com instrumentos sendo desligados gradualmente para conservar energia, a espaçonave continua a nos proporcionar descobertas que estão remodelando a astrofísica. Os pesquisadores que analisam os dados da Voyager 1 hoje são muitas vezes mais jovens do que a própria sonda, utilizando ferramentas modernas para reinterpretar sinais registrados décadas após o lançamento. A Voyager 1 tornou-se efetivamente uma cápsula do tempo que se atualiza constantemente, conectando gerações de cientistas e forçando cada nova leva a confrontar a mesma verdade incômoda. Não compreendemos completamente o espaço além do nosso sistema solar. E quanto mais longe a Voyager 1 viaja, mais essa incerteza aumenta. Uma das descobertas mais inesperadas que emergiram dos dados da Voyager 1 é que a heliosfera não é uma bolha simétrica e perfeita ao redor do Sol.
Em vez disso, ela parece distorcida, esticada e irregular, moldada pelo próprio movimento do Sol enquanto ele viaja pela Via Láctea. A Voyager 1 revelou que o sistema solar está efetivamente atravessando o material interestelar, criando pressão de um lado e turbulência do outro. Isso explica por que a helopausa não se comporta de maneira uniforme e por que sua distância permanece surpreendentemente semelhante ao longo do tempo, apesar das mudanças na atividade solar. A fronteira não está se expandindo e contraindo como esperado. Está sendo esculpido externamente como a proa de um navio cortando as águas cósmicas. A Voyager 1 mostrou que nosso sistema solar não é estacionário nem isolado. Ele se move através de um ambiente galáctico dinâmico que constantemente remodela seus limites externos. Outra descoberta profundamente intrigante envolve campos magnéticos. A teoria previa que, uma vez que a Voyager 1 cruzasse para o espaço interestelar, deveria encontrar um campo magnético orientado numa direção completamente diferente da do Sol. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, a Voyager 1 mediu campos magnéticos que permaneceram estranhamente alinhados com as linhas magnéticas solares. Esse alinhamento não deveria existir se a espaçonave tivesse entrado completamente numa região dominada por forças galácticas. Os cientistas foram forçados a reconsiderar como os campos magnéticos interagem em grandes escalas. Em vez de passarem abruptamente de um domínio para outro, eles parecem se entrelaçar, curvar e se fundir de maneiras complexas. A Voyager 1 revelou um universo onde as fronteiras magnéticas não são separações nítidas, mas sistemas sobrepostos que se influenciam mutuamente a distâncias enormes. Os instrumentos da Voyager 1 também revelaram que o espaço interestelar não é estático. As densidades do plasma flutuam, os fluxos de partículas se alteram, a turbulência magnética varia dependendo da localização e do momento. Isso contradiz a antiga suposição de que o espaço entre as estrelas é relativamente uniforme. Em vez disso, a Voyager 1 mostrou que a própria galáxia está repleta de movimento, moldada por antigas supernovas, ventos estelares e ondas de choque que se propagam por anos-luz. A região em que nosso sistema solar entrou pode estar parcialmente ionizada, remanescente de violentos eventos estelares que ocorreram muito antes da existência da Terra. A Voyager 1 não está apenas medindo o espaço vazio. Ela está coletando amostras das consequências da história cósmica, codificadas em partículas e campos que ainda se movem milhões de anos depois. Talvez a lição mais humilhante da Voyager 1 seja que nada disso era esperado. Cada grande descoberta feita além da helopausa obrigou os cientistas a rever pressupostos que haviam permanecido praticamente incontestados por décadas. Os modelos eram elegantes, as previsões confiantes, e, no entanto, a realidade se mostrou mais complexa. A Voyager 1 demonstrou que mesmo o nosso ambiente cósmico mais próximo é muito mais complexo do que a teoria sugeria. É por isso que a descoberta parece impossível. Não porque viole as leis da física, mas porque expõe o quão incompleta era, de fato, a nossa compreensão. A Voyager 1 não apenas não atendeu às expectativas, como as superou completamente. Um dos detalhes mais estranhos revelados pela Voyager 1 está relacionado ao choque de terminação, a região onde o vento solar deveria desacelerar abruptamente antes de encontrar o espaço interestelar. Durante anos, os cientistas acreditaram que esse choque se comportaria como um claro sinal de alerta, uma desaceleração drástica seguida por uma transição óbvia. Mas a Voyager 1 experimentou algo muito diferente. A desaceleração foi irregular, tardia e muito menos drástica do que o esperado. Em vez de uma onda de choque nítida, a sonda detectou mudanças graduais misturadas com picos repentinos, como se a própria fronteira fosse instável. Isso sugeriu que o vento solar não se choca contra o espaço interestelar como uma parede, mas penetra nele através de interações complexas. A Voyager 1 chegou a uma região que, segundo a teoria, deveria ser ruidosa e evidente. No entanto, a realidade era sutil, fragmentada e confusa, forçando os cientistas a repensar como as estrelas perdem o controle sobre o espaço ao seu redor. As medições da Voyager 1 também sugeriram que o ambiente interestelar ao redor do nosso sistema solar não é aleatório. As condições de plasma e magnéticas indicam que o Sol está atualmente viajando por uma região parcialmente ionizada da galáxia, possivelmente moldada por antigas explosões de supernovas. Essas mortes estelares podem ter aquecido e arrancado elétrons dos átomos circundantes milhões de anos atrás,
deixando para trás um meio turbulento e energizado que ainda carrega sua assinatura hoje. A Voyager 1 está, na prática, sobrevoando os restos fossilizados de catástrofes cósmicas que ocorreram muito antes da formação da Terra. Essa constatação adiciona uma camada arrepiante à sua descoberta. O espaço além do nosso sistema solar não é apenas hostil. Ele está marcado por eventos poderosos o suficiente para remodelar regiões inteiras da galáxia. Outra descoberta inesperada da Voyager 1 é o estranho equilíbrio entre caos e estabilidade. Em pequena escala, tudo parece turbulento. Os campos magnéticos se distorcem, a densidade do plasma flutua e os fluxos de partículas mudam rapidamente. Mas em escalas maiores, a estrutura geral parece surpreendentemente consistente. A Voyager 1 mostrou que, embora as condições locais sejam caóticas e imprevisíveis, o ambiente galáctico mais amplo segue padrões de longo prazo. Essa dualidade desafia a forma como os cientistas modelam o próprio espaço. Ela sugere que ordem e caos coexistem naturalmente, sobrepostos uns aos outros. A Voyager 1 não apenas mediu o espaço. Ela revelou como a complexidade emerge da simplicidade em distâncias astronômicas. Talvez a parte mais irônica da história da Voyager 1 seja que ela agora está fazendo descobertas para as quais nunca foi projetada. Seus instrumentos foram construídos para estudar planetas, luas e campos magnéticos próximos ao Sol, não a estrutura do espaço interestelar. E, no entanto, décadas depois, a Voyager 1 se tornou nossa fonte mais importante de dados diretos de além da heliosfera. Os cientistas estão extraindo informações de instrumentos que nunca foram projetados para responder a essas perguntas, adaptando tecnologia antiga para explorar novas fronteiras. Isso destaca uma verdade profunda sobre a exploração espacial. Às vezes, as descobertas mais importantes não vêm de ferramentas perfeitas, mas da perseverança, da paciência e da disposição para ouvir quando o universo se comporta de maneira diferente do esperado. À medida que a Voyager 1 avançava pelo espaço interestelar, a distância deixou de ser apenas um número e passou a se comportar como uma força. Os sinais enfraqueceram a tal ponto que até mesmo as maiores antenas da Terra tinham dificuldade em distinguir o sussurro da espaçonave do ruído cósmico do universo. Cada dado demorava mais para chegar. Cada correção exigia mais antecipação, mais paciência, mais confiança em cálculos feitos horas antes. Essa distância extrema expôs uma realidade que a maioria das missões jamais enfrenta. Além de um certo ponto, o controle se torna uma ilusão. A Voyager 1 opera em grande parte por conta própria, seguindo instruções enviadas há muito tempo, sobrevivendo a condições que não podem ser ajustadas em tempo real. A descoberta aqui é sutil, mas poderosa. O espaço interestelar não desafia apenas a física. Ele desafia a própria ideia de controle humano. Um dos obstáculos mais estranhos revelados pela Voyager 1 não é a radiação ou a turbulência magnética, mas sim o ruído. O espaço não é silencioso. Ele está repleto de interferência eletromagnética proveniente de estrelas, partículas cósmicas e eventos energéticos distantes. À medida que a Voyager 1 se aprofundava nesse ambiente, separar seu sinal desse ruído de fundo tornava-se cada vez mais difícil. Os cientistas perceberam que o espaço interestelar está saturado de informações aleatórias, caóticas e avassaladoras. As fracas transmissões da Voyager 1 precisam atravessar essa tempestade para serem ouvidas. Isso muda a forma como pensamos sobre a comunicação no espaço profundo. O universo não está vazio, à espera de receber mensagens. Ele é barulhento, repleto e indiferente, e apenas os sinais mais persistentes sobrevivem. Após 45 anos no espaço, a Voyager 1 deixou de ser apenas uma exploradora. Tornou-se uma máquina envelhecida, operando muito além de sua vida útil prevista. A potência de saída diminui ano após ano. Instrumentos são desligados seletivamente para conservar energia. Mesmo nesse estado frágil, a Voyager 1 continua a fornecer dados científicos significativos. Isso revela algo inesperado. A própria longevidade se torna uma forma de informação. Ao sobreviver por décadas no espaço interestelar, a Voyager 1 está ensinando aos cientistas como os materiais se degradam, como os sistemas falham lentamente em vez de catastroficamente, e como a resiliência surge da simplicidade. A resistência da sonda não é um acidente. É uma lição aprendida ao longo de meio século.
Talvez a descoberta mais profunda da Voyager 1 seja que cruzar a Helopausa não foi um fim, mas sim um começo. Durante anos, os cientistas trataram o espaço interestelar como um destino distante, um marco final. A Voyager 1 provou que, na verdade, trata-se de um ambiente vasto e complexo, com sua própria estrutura, história e regras. A espaçonave não deixou o sistema solar e entrou no vazio. Ela adentrou um domínio completamente diferente, moldado por eventos estelares ancestrais e processos galácticos em curso. Isso reformula toda a missão. A Voyager 1 não alcançou a fronteira do tudo, mas sim o início de algo muito maior do que jamais imaginamos. Ao analisarmos o panorama geral, a descoberta da Voyager 1 deixa de parecer técnica e passa a ter um caráter existencial. Após 45 anos no espaço, essa pequena máquina envelhecida revelou que a fronteira do nosso sistema solar não é uma linha divisória nítida, uma simples linha que podemos cruzar e seguir em frente, mas sim uma região turbulenta e viva onde forças colidem, se misturam e remodelam tudo o que passa por ali. A heliosfera não é um escudo perfeito. O espaço interestelar não é um vazio silencioso. É ativo, agressivo e moldado por eventos que ocorreram milhões de anos antes mesmo da existência da Terra. O que torna essa descoberta aparentemente impossível não é o fato de ela violar as leis da física, mas sim o fato de desafiar nossas próprias crenças. Os cientistas acreditavam compreender a estrutura da nossa vizinhança cósmica. A Voyager 1 provou que não. Os campos magnéticos se recusam a se separar completamente. A radiação penetra mais profundamente do que o esperado. Caos e ordem coexistem de maneiras que nossos modelos jamais previram. E tudo isso foi descoberto por uma sonda construída com tecnologia da década de 1970, ainda operando com energia insuficiente, ainda transmitindo dados a bilhões de quilômetros de distância. Pense nisso por um instante. O mensageiro mais distante da humanidade está nos dizendo que o universo, além da proteção do nosso Sol, é muito mais complexo e implacável do que imaginávamos. E que a exploração além desse ponto não é apenas uma questão de distância, mas de resistência, proteção e humildade. A Voyager 1 não apenas viajou mais longe do que qualquer espaçonave anterior. Isso nos obrigou a amadurecer como uma espécie espacial, lembrando-nos de que a galáxia não se curva às nossas expectativas. Se você quiser ficar por dentro de descobertas como essa, inscreva-se, pois as revelações mais importantes não vêm das manchetes. Elas vêm de dados silenciosos enviados através de distâncias impossíveis. Compartilhe suas ideias nos comentários, pois essa descoberta levanta questões que afetam o futuro da própria exploração espacial. E lembrem-se, neste exato momento, a Voyager 1 ainda está lá fora, à deriva no desconhecido, reescrevendo silenciosamente o que pensávamos saber sobre os limites do nosso lar cósmico.